Bom dia, como vocês estão? Hoje eu venho até vocês para te perguntar: você já ouviu falar das 4 leis espirituais? Não? Você ainda não ouviu falar? Assim como há leis na física que governam o universo, há também leis espirituais que governam o nosso relacionamento com Deus. E hoje nós vamos falar um pouquinho dessas 4 leis espirituais. A primeira lei fala de um amor que Deus tem por você. Na Bíblia, nós lemos em João 3,16 que fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Deus ama você, ama o mundo, e Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. O plano de Deus nós podemos encontrar onde está escrito lá no livro de João 10, que diz assim, Cristo falando: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Abundância significa uma vida completa, uma vida com propósito. E se Cristo ele tem esse plano de nos dar uma vida completa, uma vida com propósito, por que a maioria das pessoas não está experimentando essa vida em abundância? Por quê? Porque apesar do amor de Deus e apesar desse plano que Ele tem, esse plano maravilhoso, o homem é um pecador. Todos pecaram e precisam da glória de Deus. Está dito lá em Romanos 3:23. O homem foi criado para ter um relacionamento perfeito com Deus. Mas por causa da sua desobediência e da sua rebeldia, escolheu seguir seu próprio caminho e seu relacionamento com Deus se desfez. Este estado de independência de Deus, caracterizado por uma atitude de rebelião ou de indiferença, é evidência do que a Bíblia chama de pecado. O pecado faz com que o homem esteja separado de Deus. Lá em Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Essa morte é a separação espiritual de Deus. Deus é santo e o homem é um pecador. Há um grande abismo que separa os dois. O homem está constantemente procurando alcançar a Deus e essa vida maravilhosa através de seus próprios esforços. Uma vida reta, boas obras, religião, filosofias. Mas a terceira lei vai nos mostrar a única resposta para o problema dessa separação. A terceira lei nos diz assim, que Jesus é a única solução de Deus para o homem pecador, porque Ele morreu em nosso lugar. Em Romanos 5:8 nós lemos que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, nós sendo ainda pecadores. Mas não se engane, Ele não está morto. Ele ressuscitou dentre os mortos. Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Isso nós lemos na Bíblia. Ele apareceu a Pedro, aos 12, depois apareceu a mais 500. Jesus, ele é o único caminho para nós chegarmos a Deus. Jesus diz lá no livro de João, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Deus tomou essa iniciativa de ligar aquele abismo que nos separava dele, quando enviou o seu Filho para morrer na cruz em nosso lugar, pagando o preço dos nossos pecados. Mas não é suficiente você conhecer essas 3 leis. A lei que diz que Deus nos ama e tem um plano maravilhoso em nossa vida. Deus nos ama e tem um plano maravilhoso em nossa vida. Não basta conhecer a 2ª lei, que o homem é pecador e está separado de Deus. Por isso ele não pode conhecer nem experimentar o amor e o plano de Deus para a sua vida. E essa 3ª lei que diz que Jesus é a única solução de Deus para o homem pecador. Por meio dele, você e eu podemos experimentar o amor e o plano de Deus para a nossa vida. E a 4ª lei, ela nos diz que nós precisamos receber a Jesus Cristo. Porque quando nós recebemos a Jesus Cristo, lá em João 1:12 diz assim: aos que receberam, aos que creram em seu nome, Deus lhes deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Quando nós recebemos a Cristo, nós deixamos de ser simplesmente criaturas de Deus, nós passamos a ser filhos de Deus. Nós recebemos a Cristo pela fé. É por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não é pelas obras, para que ninguém se glorie, diz lá no livro de Efésios 8:9. E nós recebemos a Cristo por meio de um convite especial, um convite para você. E Cristo diz lá em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Receber a Cristo significa arrependimento. Deixar de confiar na nossa própria capacidade de nos salvar, crendo que Cristo é o único. Cristo é o único que pode perdoar os nossos pecados. Foi através daquela cruz que ele morreu pelos nossos pecados. Ele é suficiente para nos perdoar os pecados. É necessário receber a Cristo pela fé, por meio de uma decisão pessoal. Somente Cristo pode transformar a sua vida de pecado numa vida abundante. O que você está esperando para entregar a sua vida a Cristo? Ele te ama mais do que qualquer pessoa no mundo. Ele tem um plano maravilhoso na sua vida. Ele não deseja que você esteja separado dele. Ele deseja que você se achegue a ele. Ele quer transformar a sua tristeza em alegria. Ele já deu a solução, que foi o seu próprio filho, que morreu ali naquela cruz, derramou aquele sangue precioso para que você pudesse hoje receber esse convite. Ele diz em sua palavra que Jesus é o único caminho. Não se engane, ele é o único caminho. A Bíblia promete para você vida eterna. Promete a todos que receberam a Cristo. Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Escrevi-lhe estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida
eterna, que tenha a vida eterna. Não dependa de emoções. Não dependa de emoções. Não dependa se hoje você está bem ou se não está. O cristão, ele deve viver pela fé, pela confiança. Ele deve entender que nossa confiança está em Deus, nossa confiança está na palavra. E você, já recebeu a Cristo em sua vida? No momento em que você recebe a Cristo pela fé, diversas coisas acontecem. Quando Cristo, ele entra na sua vida, os seus pecados são perdoados. Você se torna filho de Deus. Você recebe a vida eterna. Você começa a viver uma nova vida. Você poderia pensar em algo melhor do que receber a Cristo em sua vida? Você gostaria de agradecer a Deus agora mesmo em oração aquilo que Ele fez por você? O próprio ato de agradecer a Deus revela a fé. E para desfrutar ao máximo da sua nova vida, você precisa crescer espiritualmente. A Bíblia nos traz grandes ensinamentos. Eu lhe convido nesse momento, a você que deseja receber a Cristo agora mesmo em oração, porque você não precisa nesse momento estar numa igreja, você não precisa nesse momento estar com outras pessoas. Você, no momento que você ouvir, que você vê este vídeo, você mesmo em oração, que é a forma de falar com Deus, você pode receber a Cristo. Você não precisa fazer nenhuma penitência, você não precisa fazer nenhuma ação, a não ser pedir a Deus que fale, que entregue a sua vida nas mãos dele. Reconheça a Ele. Feche os seus olhos nesse momento e faça essa oração. Jesus, eu preciso do Senhor. Abra a porta da minha vida e o recebo como meu Salvador e Senhor. Obrigado por ter morrido na cruz para perdoar meus pecados, por me dar a vida eterna e por me aceitar como eu sou. Toma conta da minha vida e faça de mim a pessoa que deseja que eu seja. Amém. Se essa oração expressa o desejo do seu coração, se for assim, faça essa oração e Cristo entrará em sua vida como prometeu. Essa mensagem é para você não esquecer que Deus te ama. Deus tem um plano. Ele já executou esse plano. Ele te faz hoje esse convite único e especial. E não importa como você está hoje, não importa como todo o mundo está hoje, Ele deseja transformar a sua vida, Ele deseja acabar com esse abismo entre você e Ele. E Ele diz que Jesus Cristo é o único caminho para você se aproximar dele. Tenha um excelente dia, que o Senhor o abençoe. Em nome de Jesus. Amém.